Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da nossa Vale TV. No programa de hoje falamos sobre literatura, teremos 3 escritores aqui, uma escritora, 2 escritores, para falarem das suas obras e, claro, da importância da literatura no nosso dia a dia. Agradecendo a você que já estava nos aguardando, é o nosso encontro todas as noites de segunda a sexta-feira, sempre aqui entre 8 e 9 da noite. Agradecendo ao Vitor e o Franklin aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui no Estação Hamburgo. Societex. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato sem compromisso nenhum no 5132736821, no Instagram, bem no português, para você seguir e ter diariamente informações e orientações, @Societax. Todos os dias, orientações e informações para mudarmos a realidade do país, onde 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. De 18 a 20 de novembro, estaremos lá na Zero Grau, Feira de Calçados e Acessórios. Para o ano que vem, em 2025, de 13 a 15 de maio, o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado, a maior feira do setor a nível de América Latina. De 3 a 5 de setembro, a Geronto Fair, repleta de oportunidades, inovação e conhecimento para nós, jovens, há mais tempo. Todas em Gramado, realização Mercator Feiras e Eventos, cobertura da Vale TV, inclusive o nosso Estação Hamburgo, direto lá dos pavilhões do Serra Park. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nessas duas áreas, há 25 anos no mercado, trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas. É felicidade ilimitada, simples assim, a Sebratel, que também agora, além de São Leopoldo, está em Porto Alegre. E como eu digo, de São Leopoldo para o mundo, levando a internet até você. E ainda conosco, HS Consórcios. HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Erval. Com HS Consórcios, você pode. Esse é o jeito mais fácil, rápido e seguro para você conquistar o seu sonho. Vitor, por gentileza, apresente aí a qualificadíssima bancada da noite de hoje, que atendeu ao nosso convite e veio até aqui aos estúdios da nossa Vale TV para compartilhar seus lançamentos, seus livros, seu conhecimento, né, trazer orientação e informação. Ela é bióloga, doutora em fitotecnia, professora de entomologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, e também já atuou na educação infantil, nível médio, superior. Sempre gostou de contar histórias e, através desse livro, está contando uma linda história, e também é coautora do livro Educação Infantil, projetando e registrando ação educativa, além de outros diversos livros que ela já contribuiu, participou, mas em 2022 lançou
o seu primeiro livro, exclusivamente contando uma história dela. O Morro de Vidro, que é o que ela está, inclusive, trazendo para a gente aqui. Professora Simone Mudstock. Yankee, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada a Sandra também por proporcionar esse espaço para nós. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Queremos saber do decorrer aí todos os detalhes, né, dessa linda história. Que era do vô, é isso? Isso mesmo. A história do Morro de Vidro era uma história que meu avô contava quando eu era criança. A gente sempre diz que meu avô foi o melhor contador de histórias do mundo. Ele contava histórias, nós sentávamos na grama, no chão. Ele contava história para a primarada toda, para os amigos. E ficávamos encantados com as histórias dele contando, né? Então, quando surgiu um espaço, na verdade, acho que aconteceu assim, de eu escrever este livro, num espaço que ocorreu justamente na pandemia. A pandemia teve tantas coisas ruins, mas foi um momento também de introspecção, de pensar na gente, de pensar em outras questões, além de todo aquele trabalho maluco, né, aquela roda viva. E aí eu consegui pensar e reorganizar essa história do Morro de Vidro e comecei a escrever o Morro de Vidro. E quando eu comecei a escrever essa história, mostro aqui o livro e aqui a imagem inicial, né, que a gente fez uma ilustração do meu avô contando a história para a criançada, né? Sim. Fizemos uma ilustração. Eu comecei a me dar conta de que naquela época a história que o vô contava tinha alguns aspectos que talvez hoje não fossem assim politicamente tão corretos, ou que tinham uma questão hierárquica de reis ou de sociedade, e algumas coisas que hoje talvez não se adequassem às crianças. Então, ao mesmo tempo que eu preservei essa história do vovô, eu fui acrescentando elementos relacionados com questões atuais. Então, a questão do ambiente, do cuidado do ambiente ou da destruição do ambiente, que para mim, obviamente, sendo bióloga, é uma questão muito importante. Questões relacionadas a decisões democráticas de sociedades, questões relacionadas à questão feminina, né? Quer dizer, o personagem feminino, a importância do feminino na história, questões relacionadas à infância, à criança, o quando se ouve ou não se ouve a criança. Então, todos esses aspectos, eles foram acrescentados nesse livro. Esse livro ele foi ilustrado pela Andrea Schneck, né? Ela que fez as ilustrações, fizemos juntas, trabalhamos juntas com elas. E eu acho que uma coisa bem interessante dessa história é que eu situei essa história, coloco aqui, se vocês conhecem esse local, o né? Local mais movimentado de Voti. De Voti, né? Que é o Feitoria Nova, onde tem as casas em Chaimel, que a gente chama lá em Voti o Teufelsloch, né? Que é o buraco do diabo, que tem a lenda da história do buraco do diabo. Olha aí, ó. Exato. Então, eu situei essa história, esses personagens nesse ambiente, porque naquela época a gente teve incentivo da lei municipal Maurício Weber, né? Que era uma lei relacionada à questão cultural, para verbas para o livro, então relacionei a isso. E o Morro de Vidro, eu situei como se fosse o Morro do Pedro, que foi um dos maiores morros de Voti, agora não pertence mais a Voti, né? Presidente Lucena, isso mesmo, né? Divisa com o Morro Roy. Isso mesmo, então, né? Mas o que eu coloco, inclusive, aqui para os contadores de história, é que isso pode ser situado em qualquer local, né? A gente pode ser em Dois Irmãos, ele pode ser o Morro Dois Irmãos. Em Santa Cruz, ele pode ser o Morro Botucaraí, né? Então, assim, quem for contar a história, situa essa história no seu ambiente para conseguir trabalhar com todos esses aspectos. Ela é adaptável, né? Muito bem. Tá bem? Conosco também o natural de Itapiranga, Santa Catarina, a terra que criou a Oktoberfest, a primeira Oktoberfest do nosso país, é lá na beira do rio, em Itapiranga. Técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em cooperativismo, onde ele defende até hoje o cooperativismo, esteve como conselheiro, como presidente da nossa Sicredi pioneira, faz parte ainda, né,
do Conselho, técnico em transações imobiliárias e escritor nas horas vagas. Recentemente lançou, inclusive, a sua biografia, esteve aqui no programa falando sobre ela, que foi lançada em dezembro do ano passado. Mário José Conzen, que também está participando do atual livro aqui, né, da Alvares, todos os anos lança, né, essa coletânea, e essa em homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Tem também texto do nosso Mário José Conzen. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, colegas da bancada, né, o Xoxi e a doutora Simone. Aliás, descobri agora, né, há pouquinho, que a doutora Simone é filha de um conhecido meu. Ele foi palestrante do Cursílio. Isso mesmo. E ele era um homem muito religioso, eu gostava muito dele. sim, Um homem muito mesmo. sério. Grande liderança Grande liderança. na cidade de Voti. Como as coisas acontecem, né? Muito prazer, realmente. Igualmente. Eu fico lembrando com muita honra, né, do seu Mundstock. E vendi um pedaço de terra um dia para ele. Né? Olha só. Olha só, uma chacrinha que pequeno, tinha né? em São José do Hortêncio. Ah, é verdade? Olha só, nós adoramos aquele sítio. Claro. Quando dá para escapar, a gente está indo Até para hoje lá. tá na até família. Hoje tá sim. Olha só, eu vou ter que revisitar aquele Com lugar. certeza, está convidado. Então, São as Cláudio, coincidências da vida, né? Olha só. muito honrado em poder participar contigo, de conversar um pouquinho hoje, né, sobre trabalhos que a gente fez, escrevendo. Quando a gente escreve, a gente aprende. Sim. E quando a gente lê, a gente aprende mais ainda, a gente viaja, né? O Xoxi que fala muito de viagem, né? Eu viajei há poucos dias, o livro dele é incrível. A gente não tem como a gente não se sentir lá no local da forma como ele descreve, né? E aqui eu também falei, eu escrevi sobre a imigração, né? A imigração é algo que me toca muito, que foi muito marcante, porque nós existimos porque eles tiveram a coragem de migrar, vir para cá, e também porque eu sempre fiz a conexão da imigração com o cooperativismo, que foi um trabalho maravilhoso que eu fiz na minha vida, tive essa oportunidade. E o início do cooperativismo aqui no Brasil financeiro foi criado por imigrantes, né? E descendentes de imigrantes germânicos, não? Então isso é algo tudo muito forte, se conecta muito bem. Né? Dos 20 que criaram a Sicredi, automaticamente todos eram? Todos eram, alguns imigrantes, outros descendentes. Que vieram de lá mesmo. Que vieram de lá. Sim. Olha só, 1970. liderados pelo padre. Liderado pelo padre, que veio de lá também, né? Muito bom, uma linda história. Muito, uma lindíssima história. Ele é nosso colega aqui na nossa Vale TV, todos os domingos, né? Vamos adiante. E ele é som da Iowa Pinglish. Vamos falar Apresenta o seu programa, né, do Alemão Xoxi, porque defende a nossa cultura germânica desde muito cedo já, e está lançando mais um livro, por isso que retorna aqui. A vez anterior que ele esteve estava para ser lançado o livro, né? A viagem estava quase terminando lá, né? E agora sim, agora está na mão ali, tá aí o livro pronto para todo mundo viajar com ele. Rumo ao Fim do Mundo é o mais recente trabalho do nosso Jorge Remy Hansen, o Alemão Xoxi. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos vocês, a mesa da Simone, que tive o privilégio de conhecer pessoalmente agora. E falando em Cursílio, abri o parênteses logo, eu fiz o último Cursílio de Porto Alegre e o primeiro Cursílio de Novo Hamburgo. Em 1900 e uns quebradinhos, né? Então, foi muito bacana. Eu, abrindo parênteses para ele aqui do Moscov, também é do Mundstock, né? Do nosso cursinho. Então, muito saudável a gente estar junto com vocês nessa noite e agradecendo de maneira especial a vocês que permitem que nós estejamos juntos, né? E nós vamos conversar talvez um pouquinho também sobre o nosso evento de amanhã, aqui na Vale TV, no recinto aqui, onde vamos gravar o programa, talvez 2 ou 3 programas, da 1h30 até as 5 horas da tarde, com muita música, interatividade, aí contamos todas essas histórias, tudo direcionado
ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. E nesse livro que você citou há pouco, da Legado Sem Fim, realmente a nossa descendência é um legado sem fim, até onde vai, né? Não se sabe, né? E o meu texto dentro desse livro é sobre os carrinhos de lomba. Olha só. O carrinho de lomba, lá onde o pai construiu. Gute Zeit, então. Gute Zeit. Plantou fileiras de eucalipto, assim, morro acima, depois nós, a gurizada, todos os filhos utilizaram como fazer competição. Então, essa é a história dentro do livro. Pérez de Carrete. Pérez de Carrete, né? Exatamente, olha aí, ó. Então, são muitas coisas bacanas que acontecem na vida da gente. Muito bem. Professora, desde pequena já sabia que ia ser prof, dava aula para boneca? Como é que foi essa ligação? Não? A minha mãe foi professora e eu sempre tive contato, né, com a questão do magistério, mas assim eu imaginava uma profissão talvez como... eu gostava muito de fonoaudiologia, eu dizia que eu ia ser fonoaudióloga e tal. Acho que humanas, sem sombra de dúvida, né? E aí acabei indo para a questão do magistério. Mas eu lembro de pequena já brincar com crianças em festinha de aniversário, a gente acabava se fantasiando, brincando com criança. E eu acho que todo esse estímulo de contação de história, a gente foi aprendendo junto com aquilo, né? Sim. E aí também já é uma coisa assim que vai crescendo junto com a gente, né? Em relação à educação. E aí automaticamente foi para a área? Fui para a área. Eu fiz aqueles cursos do ensino médico, magistério, né, o curso normal. Então trabalhei por isso que eu tenho orgulho de dizer que eu sou, acho que, uma das poucas pessoas que conseguiu trabalhar com todos os níveis, todas as séries, né? Isso é uma coisa que para mim é muito especial. Então, desde a educação infantil, passei pelas séries iniciais, pelas séries finais, aí já como bióloga, depois ensino médio, EJA. Também é uma experiência fantástica trabalhar com pessoas que pararam de estudar por um tempo e começam a estudar de novo, né? Aquela vontade de reaprender é muito boa. Até o ensino superior, atualmente, inclusive pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. Então, eu acho que isso tudo traz uma carga grande de conhecimento. E acho que uma questão importante é que, assim, eu atuo atualmente, eu sou professora de universidade. Mas a gente sempre tem algum projeto relacionado com escolas, em que as escolas vão nos visitar. A gente tem coleção de insetos, né? Eu trabalho com entomologia, com insetos. Então, atividades que trazem as crianças, vão conhecer os insetos, vão conhecer as coleções. E isso, assim, não é exatamente agora a minha carreira, mas está sempre paralelo. Porque é uma coisa que eu gosto muito, realmente. E automaticamente o livro te levou lá para a sala de aula infantil, né? De novo. E isso me dá muito prazer, né? Esses espaços que a Sandra, dentro das Emote, cria, da gente participar de feiras do livro, de participar de eventos em escolas, né? Quer dizer, assim, então ela nos dá esses espaços em que a gente pode compartilhar. E uma das coisas que eu mais gosto é isso, é sentar no chão com as crianças, contar a história, cantar com eles, reviver todas essas questões. É uma coisa que eu gosto muito, assim, dá muito prazer mesmo. Muito bem. Mário, eu esqueci de colocar aqui no currículo o cervejeiro nas horas vagas, com o filhão, né? Sabe que nós temos algo em comum, né? Nós temos um filho, Rafael. Eu inventei de botar o PH em vez do F, mas legal. Porque eu sou do tempo que farmácia era com PH, né? As pessoas me perguntam, por que tu fez isso com o guri, né? Eu digo, não, mas é que no meu tempo farmácia era com PH. Não é tão velho assim. Mas é uma desculpa. Como é que surgiu a questão desse incentivo ao filhão? Pois é. Tudo tem um porquê, né? Daqui uns dias vai surgir um livro sobre a cervejaria. Quem sabe, né? É porque tudo tem uma história, né? Sim. E o que aconteceu? O Martin, que é o cervejeiro, excelente cervejeiro, ele é minucioso, ele é detalhista, ele é chato, de tanto cuidado que ele tem, né? Se eu entro na cervejaria, ele está de olho em mim, né? Se eu toco em alguma coisa, ele não quer, né? Muito cuidado, porque isso é importante, porque é alimentação, né? Exatamente. Bom,
ele estava trabalhando na Fevale, né? Ele até, dei para ele, meus filhos todos tiveram a oportunidade de ir para o exterior, paguei a viagem para cada um, desde que fosse para aprender, né? Não para passear. O mais velho, o Rafael, foi para os Estados Unidos, ficou um mês lá estudando inglês. A filha ficou um ano no Chile, intercâmbio com a Unicinos, ela estudou um ano advocacia, direito, no Chile. E o Martin ficou 4 meses em Berlim, né? Estudando alemão, né? Na época ele trabalhava na Fevale. Quando ele voltou de lá, né, e ele continuou na Fevale, e aí ele de repente começou a falar em cerveja, né? Começou a fazer teste, ele comprou uma panela. Até pela experiência que ele teve na Alemanha, né? Comprou Foi uma na panela, terra. cerveja. E eu disse, filho, mas lá na Fevale, qual é o futuro? Lá, funcionário lá, né? E tu não está fazendo o que tu gosta. Quem sabe tu te dedica, tu queres, eu vou investir mais, alguma coisa tipo, te pago uma formação em cervejaria, para cervejeiro. Disse ele, mas só tem no Rio de Janeiro, pai. Fica, mas e daí? Vamos lá? E ele foi para o Rio de Janeiro, ficou um ano lá, né, fazendo uma formação. E quando ele voltou, ele foi trabalhar numa cervejaria aqui em Pareci Novo. E aí, um dia eu disse para ele, Marte, está na hora de a gente fazer por conta própria, porque tu trabalha para o outro, tá ganhando uma miséria. Vamos, eu estou afim, eu estou gostando, teu produto é excelente, né? Tu está fazendo, isso tem que dar certo, para tantos deu certo, né? E aí nós procuramos um espaço, né? E foi investimento alto, muito alto, né? E está lá, Immerbier, né? Agora, falta incrementar um pouco mais, divulgar mais, né? Sim. Porque produto de qualidade tem, indiscutivelmente. Eu não Exato. vi nenhuma pessoa dizer que não que tem qualidade, né? O produto. Basta levar o conhecimento das pessoas. Exatamente. Porque são etapas, né? São etapas. Amanhã, por exemplo, já vai ser o chopp oficial aí do programa. Vai, amanhã nós vamos ter o Immerbier, sempre cerveja, sempre bebida, cerveja no nosso evento aqui na Vale TV, né? Além de ter o Malzbier, que já estão compradas, Spritzbier, né? Spritzbier. Faz parte da história, né? Claro. Vamos ter rabanete, vamos ter sem maldade, vamos ter pinhão, batata assada no forno. Olha E a diversidade. Aí vamos falar com o diretor ainda. Wurst, claro, Wurst tem que ter Não junto, pode faltar, né? Então, Chucrute? chucrute já tem que ser preparado, mais um monte de coisa, né, Simone? Né? Ele é uma arte fazer o chucrute O bem chucrute, feito. né? Então, todos... Terminou? Sim, foi falando. Que uma vai. Uma vaira, né? Vamos em frente, né? Então, até deixar o convite, vocês que estão escutando, olhando a gente, né? Que há a possibilidade de vocês virem aqui. Não Assistir pessoalmente amanhã à tarde? É possível? Claro, não precisa convite, não precisa... Se estiver passando aqui pelo bairro Ideal, o ideal é passar aqui. O ideal é passar aqui, né? Nos dá o prazer da companhia em algum momento. E formulo agora o convite para a Simone, que está conosco amanhã, né? Dentro da... Não precisa ser uma e meia. Hã? Sábado? Sim, amanhã é sábado. Batista. Né, Cláudio? E ó. Eu estou perdido aí, né? Hoje é uma 12 de julho. É? Sexta-feira, 12 de julho. E os livros? Fala pra gente um pouquinho dos teus livros aí, Xoxo. Aprendi a escrever, na realidade, tempo de seminário, né? Uma dos hobbies meus era a correspondência, cartas, né? Então mandava para tudo que é lugar, onde tinha um lugarzinho no jornal para filaderia, que fala isso, né, professora? De selos. De selos, trocava, então já começou já o gosto desde aquela época. O primeiro livro foi Uma Viagem Inesquecível, né? Viagem para a Terra Santa, Roma, Vaticano também, todos aqueles lugares lá, tomei banho no Mar Morto, lá numa funda, né? Em tantos lugares, né? Então foi esse o primeiro livro. O segundo livro foi sobre uma história com certa ideologia de saudade também, viajando, o velhinho, o bom velhinho, porque era o Papai Noel nos tempos de folga, né? Ele com saudade de encontrar a filha que foi morar no Paraná, no interior do Paraná, né? Lá
É Paraná, depois foi mais longe ainda. Nem me lembro mais, sabe? Tem que ler o livro de novo. Tem que ler de novo. Eu acho que foi além de Cuiabá, viu? Aí que ele foi lá, chegou e tinha um neto, né? Então foi aquela alegria toda. Outra obra foi feita, Rumo ao Desconhecido, que são 7 países europeus que visitei em 2022, né? Começando pela Áustria, depois República Tcheca, Eslováquia, Polônia, fiz questão de conhecer os lugares do São João Paulo II, né? E na Hungria, também Budapeste. Na volta também Portugal e Espanha, Nossa Senhora de Fátima e Santiago de Compostela, né? E agora estamos no quarto. No ano passado, final do ano passado, fiz essa viagem aqui para Ushuaia e El Calafate, né? Que são o fim do mundo, né? Então, por isso que veio o livro, o nome, Rumo ao Fim do Mundo, né? Que é, lá em tudo que é lugar, tem lá, isso, fim do mundo, Ushuaia, fim do mundo, as Ilhas Malvinas, fim do mundo. Então, foi o título que foi colocado nesse livro aí. E para outubro, eu tenho marcado já, estamos pagando, está quase pago, um roteiro onde nós começamos em Porto Alegre, seguimos até São Borja, depois entramos na Argentina, passando pela Argentina, e depois vamos até Chile, né? Que já conheço aqueles lugares, estamos de novo, são 19 dias de ônibus, né? Vai render mais um livro aí. Mas eu aprendi uma coisa assim ontem, essa semana. Nos outros momentos eu gravava e mandava para minha enteada, né, a Samantha, e ela digitava. Descobri que no celular tu pode apertar naquele botãozinho lá, tu falas. E ele já digita para ti. Mas que coisa, sabe? Porque ninguém me falou isso. A tecnologia é boa, né? No WhatsApp, né? Tu, em vez de... É um microfone abaixo daquele tradicional que a gente usa, né? Para mandar o áudio, um abaixo ali junto ao teclado de letras. Clicou nele, ele vai digitar o que tu falar. E fala devagar. Aí, porque até tem que terminar até amanhã o texto vai ter uma edição especial do Diário aqui no Diário. Sim. Sobre a imigração alemã, então tem um espaço lá e vou ter que... E aí sentei hoje de manhã não ia dizer na cama, né? Estava sentado e falando devagarinho. Meu pai trabalhava... E aquilo que me estava digitando, rapaz. Ô, louco, que coisa boa. Não precisou nem fazer... Tá fácil demais. Não precisou nem fazer o curso de datilografia? Não fez. Eu sou do tempo do curso de datilografia. Você, Simone, fez? Não. A Simone é a guriazinha da mesa aqui, né? Por favor. Fez. Não, mas não, aqui, ó. não fiz. O jovem fez aqui. Mas eu lembro de mexer nas máquinas de escrever. Claro. Mas era um diferencial no currículo. Cláudio, Simone e Mário, e vocês que nos assistem, uma curiosidade. Em 1966, 67, 68, estava trabalhando na Fundação São Dimas, fábrica de calçados do Presídio Municipal. E então, no meio dos presidiários, depois a gente foi estudando e tal. E o Dr. João Avelino Schuster era o nosso presidente, o juiz da diretoria, e o Bruno Petri, da Rádio Progresso, e meio minuto. Aí ele pediu que eu fizesse curso de datilografia. Olha aí, eu fui lá e com aquela coisinha na frente que não enxergava, né? Curso de datilografia. Tá aqui, doutor, tá aqui o diploma. Era requisito muitas vezes para alguns trabalhos, para alguns empregos, era requisito Tinha que ter no formação. Né? Tinha que ter no currículo. Hoje não precisa nem digitar a palavra toda. Não, hoje é com códigos. E as poucas mensagens que são escritas nas redes são abreviadas ainda. Abreviado. Tu tem que decifrar, decifrar os códigos que principalmente, né, a nova geração utiliza aí. Verdade. Intervalo, vamos lá, rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência para o segundo tempo do nosso programa de hoje, seguindo conversando aqui, agradecendo mais uma vez a parceria aí da Sandra, Zemult Editora, esse casal maravilhoso aí que dá tantas oportunidades para escritores de toda a nossa região, né?
A vida é feita de oportunidades e vocês são muito importantes nesse setor. Voltamos em instantes. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Hoje no programa estamos recebendo aqui a professora Simone, juntamente com os nossos escritores Mário Konzen e o Xox, que amanhã, inclusive, vai estar gravando aqui o seu programa, tradicionalmente aos domingos, na programação da Vale TV, com a presença da bandinha União, lá de Sapiranga. É o musical União que vai estar conosco, são 9 integrantes, então vamos fazer aquela... talvez uma polonese. Vai sair um Kerp aí amanhã. O Prose, né? Vai ter o chopp da Immerbeer, patrocinado pelo Mário, pelo Rafael, né? A turma do Immerbeer. Coincidência, ele um dia foi lá na imobiliária, aí ele falando para lá, eu falei do evento assim, nós precisamos de chopp, né? Ele mostrou a Immerbeer. Pronto, tá resolvido. Ele disse, não, nós bancamos o Immerbeer. Foi ou não foi? Foi fácil negociar. Foi fácil negociar. Venha saborear o Immerbeer, esse Quando as deleite. necessidades se encontram, né? Aí é As fácil. demandas. Sabe o que é isso? Que é? Cooperativismo. Cooperativismo. Um Mário. suprindo a necessidade do outro. Claro. É isso. E ainda mais na Semana Internacional do Cooperativismo. Pois é. Então. Sábado foi o Dia Internacional do Cooperativismo. E eu adoro falar de cooperativismo porque uma coisa que mexe comigo, aprendi demais, Sim. vivi isso na realidade e eu sei quantas oportunidades oferece o cooperativismo. Se praticado, né, na íntegra, como prevêem os 7 princípios, os valores e os princípios do cooperativismo, é uma coisa espetacular, né? E sábado, então, este ano não pôde ser comemorado devidamente, né, Sim. por todos os percalços que nós conhecemos aí das chuvas, mas mesmo assim foi lembrado, né, e eu até escrevi isso, se não deu para comemorar, mas serviu para refletir, né? Exato. Sempre precisamos refletir o Inclusive, eu quanto estava lendo seu texto, é excelente. Hein? o quanto é importante a reflexão, e aí a gente
começa lá na imigração e a Constituição, quantas pessoas, a dificuldade que foi para os imigrantes começar aqui. E aí eles se juntaram, começaram a cooperar entre eles e conseguirem superar as suas dificuldades através da cooperação, do cooperativismo. Isso fez tanto bem para tantas pessoas, tanto que hoje é um movimento, né, que aproximadamente a metade da população do mundo tem algum vínculo com cooperativas. Está ligado né? a alguma cooperativa. No Brasil, a metade de tudo que nós consumimos passou por uma cooperativa. A metade. Isso é muito importante, né? Sim. Então, são números mundiais incríveis. Claro que tem muito para evoluir. E, principalmente, tem muito para evoluir em questão do conhecimento, né? Se as pessoas conhecessem melhor, né, o cooperativismo, tudo seria diferente, né? Se ele fosse introduzido mais nas ações do governo, né, na educação, que o cooperativismo privilegia tanto a questão da educação, tanto que nos 7 princípios, um dos princípios trata exatamente da educação. O cooperativismo, ele é um movimento econômico, mas paralelamente trabalha a questão humana, a questão social. Sim. E nisso entra a educação. Sem conhecimento a pessoa não tem como evoluir, né? E aí o cooperativismo, desde o princípio lá em 1844, por isso esse ano completam 180 anos oficialmente, né? O cooperativismo trabalha a educação, oportuniza ao associado, para quem participa, mais conhecimento, que aí facilita ele evoluir, né? O padre Theodor Amschel, que veio para o Brasil e implantou o cooperativismo, ele era um educador e ele falava constantemente na necessidade das pessoas terem conhecimento. Então ele tem inúmeras frases assim que são relacionadas e falava constantemente nas falas dele sobre a necessidade do conhecimento. Dizia, por exemplo, sem conhecimentos não há horizontes. Ele dizia, a educação é a estratégia do sucesso. Isso é desatual? Atual. Atualíssimo, né? E entre tantas outras, né? Então, por isso que o cooperativismo é algo tão completo, né? E, principalmente, ele oferece a solução quando tem dificuldades, né? Nos momentos mais difíceis, é o cooperativismo que mais se destaca. Como foi agora, né? Nesse período das enchentes, né? O que aconteceu? Uma cooperação incrível, né? As pessoas cooperando, né? Surpreendendo positivamente. Em tantas outras oportunidades, nas dificuldades. E ele surgiu também em momento de dificuldade. Porque uma das definições é o seguinte: se um grupo de pessoas tem uma mesma necessidade ou uma mesma dificuldade e eles se juntam, né, eles resolvem facilmente, superam facilmente essa dificuldade, né? Essa troca entre eles. Né? Esse é um dos, digamos assim, motivos de se iniciar uma cooperativa, né? E a partir disso surgem as outras oportunidades, que são as sociais, né? Porque à medida que atende à necessidade e começa a sobrar dinheiro, né? Exato. Para quem entender, eu gosto sempre de usar alguns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, em Caxias do Sul existe uma sociedade de taxistas. Qual é a maior necessidade, o maior custo do taxista? Combustível, né? E eles compram do posto, todo mundo. E de repente tiveram a ideia, e se a gente se juntasse e tivéssemos o nosso posto de combustível? E aí compraram combustível bem mais barato e começou a sobrar todo aquele valor da diferença que a margem era para o dono do posto, ficou para eles. E esse valor eles dividiram entre eles e uma parte separam para outras ações, né? Lavam o carro de graça e assim por diante. E aí são inúmeras atividades, né, que só são possíveis também se existe uma cooperativa. Por exemplo, um produtor de leite. Se tu, Cláudio, tivesse 10 vacas, né, e elas produzissem 100 litros de leite por dia, e tu precisa entregar para quem toma leite, para o Mário, né? Só que eu moro a 80 quilômetros distante. Como é que tu vai entregar para mim? Inviável, né? Ou seja, não é possível. Agora, se tu te junta com outros 400 produtores de leite, e vocês juntam leite no mesmo local, ali embala, e eles
fica fácil, não é verdade? Sim. Então, se tu analisa nesse ponto, as cooperativas de consumo, né? Por que a gente não tem um supermercado próprio ainda? Pensa na lógica disso. A gente compraria muito mais barato. E a parte mais bonita, que mais toca para mim, é a parte de justiça que pode ser feito. Porque na cooperativa se trata todo mundo bem. Esta é uma das filosofias. Então, o fornecedor, ele é tratado com justiça, não como hoje ele é explorado, que tem que dar um dia o produto de graça lá no supermercado, comprar os outros dias. Exatamente. Não precisava existir, isso não é justo, né? Então, assim por diante, né? Então, sabe, tem assunto Muitos para falar exemplos, sobre isso, desculpas, né? Mas Não. eu tenho assunto para falar sobre isso por um dia inteiro, né? E não se termina. E Por isso que eu citei é, essa troca ali, foi cooperativismo. Uma necessidade tua, ele tinha solução. E juntos resolveram. Isso é cooperativismo. Nós, um gancho, vamos fazer 2 ganchos. Primeiro, o que o Covid provocou em nós? Um isolamento total, né? Não pode mais bater nos ovos do mar, não pode fazer isolamento, né? E o que assim, a gente está fazendo? Totalmente o inverso, juntando as pessoas para todo mundo todos se juntarem e ajudar as outras pessoas. Então é uma visão muito bacana que eu considero dessa pessoa que falou comigo sobre isso. O Cooperative Party de Theodor Amsterdam, eu tenho informação de que ele foi com a mula dele lá em Nova Harmonia, meu pai que faleceu com 93 anos em 1995, e era, vamos dizer, com a família mais abastadas em termos, vamos dizer. Aí ele teria feito uma visita lá e falando com o Jorge, né, Xox, né, eu dei o nome do pai, né, e sobre essa de Sportkasse, né, onde seria colocado o dinheiro ao juro tanto e depois distribuído para quem precisava. Sportkasse é caixa de poupança. Sportkasse, né. Então, ele teria estado lá conversando com o pai para incutir nos agricultores a confiabilidade, né, de que pode deixar o dinheiro lá, que depois não está perdido e seria direcionado para outras pessoas a um juro menor, né. Então, é o fato que me passaram que realmente aconteceu, né. E o padre Amsterdam viajou no Rio Grande, que é na base da mula, né, e do cavalo, né. 160 mil quilômetros ele fez em lomba de mula. Olha só. Pelo Rio Grande do Sul, né? É loucura, né? Só no estado aqui. Isso falamos antes da importância que ele dá para a educação, e ele também trabalhava a educação financeira, Exatamente. né? Porque ele dizia da necessidade das pessoas pouparem. Tinha que ter, todo mundo teria que ter Saber o valor disso. um valor, tinha que separar para num caso de necessidade, né? Que é a segurança, né? Me lembrei de uma frase bem curtinha que o diz que o pai sempre falava, né? Minha missa chafa und spora. Nós temos que trabalhar e saber poupar um pouco. E aí vai para frente, não é isso, né? Mas sabe que vocês Fala, comentando agora dessa questão das cooperativas, né? Eu acho que em grande parte elas iniciaram no setor agrícola. Claro que existem outras cooperativas, mas muito está relacionado. E daí aproveitar para comentar que a URGS, a universidade lá, a Faculdade de Agronomia, onde eu trabalho, está fazendo 126 anos. Uau! Né, de universidade. Então ela também tem uma história grande com a questão agrícola do Rio Grande do Sul e muitas parcerias, né? Eu acho que é bem importante, muitas vezes a gente faz trabalhos de pesquisa, trabalhos em conjuntos com cooperativas, com unidades agrícolas também, né? Então, aí vem justamente em relação a essa questão que tu comentaste da educação, né, do ensino, da pesquisa, e ao mesmo tempo disso não ficar só na academia, disso estar voltando de novo para o setor agrícola, que é o setor que efetivamente precisa. E aí em relação agora a toda essa inundação, né, então todas essas ações, tem muitas pessoas que perderam completamente as suas terras, né, as terras elas ficaram literalmente lavadas. Elas ficaram quase como um morro de vidro. Quem for ler a história, né, o morro de vidro foi se desgastando e virando vidro. Algumas terras ficaram quase assim. Então, assim, que ações se pode ter,
o que pode ser feito para recuperar todos esses espaços, né? Eu acho que agora vocês levantaram uma questão importante, que são essas cooperativas, né? Então, também essa busca das cooperativas pela universidade, da universidade pelas cooperativas. Essa troca. Para fazer essa troca realmente, para auxiliar toda essa reconstrução do nosso ambiente, né? Bem importante todo esse aspecto. Mais a educação cooperativista. Exato. Eu sempre digo o seguinte, ninguém ama aquilo que não conhece. Né? Então é necessário as pessoas conhecerem, porque a partir disso fica muito mais simples. Eu não sabia praticamente nada sobre cooperativismo até os 60 anos. Com 61 anos eu fui para a faculdade, fiz um pós em cooperativismo. Aí eu estudei todos os precursores, os princípios profundamente, né? E com grandes lideranças aí da Unicinos. E aí que o mundo se abriu para mim. Eu comecei a entender a grandiosidade que é isso na questão humana, né? Que o cooperativismo ele humaniza as pessoas. Essa é a parte legal, né? E eu fui uma pessoa que foi transformada e fui mudado pelo cooperativismo. Não tem nenhuma dúvida disso, né? Deixo isso muito claro no meu livro, na minha biografia, sobre esse impacto Essa transformação que o cooperativismo, né, impactou em mim. Muito bem. Muda, aproxima, né? Faz as pessoas verem a vida de uma visão completamente diferente. Eu preciso tocar num assunto assim com a nossa bióloga sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Eu venho falando, professora Simone, desde lá do final de abril, né? Quando começou de fato o que a gente está vivenciando aí, graças a Deus agora a fase da recuperação vai longe ainda, tem muito a fazer ainda, né? Mas graças a Deus vamos superar. Mas eu citava aqui algo que poucas pessoas sabem, e inclusive alguns tiveram a coragem de me perguntar, mas o que é essa mata ciliar que tu tanto fala lá no programa? As pessoas não sabem o que é mata ciliar. Tu queres que eu comente o que é mata ciliar? Tá bem. Não, sim, não. Aí tá por certo. isso que a gente pode entender por que chegamos onde chegamos, né? Exatamente, porque chega esse ponto, né? Então, assim, os cursos de rios, né? Rios, arroios, eles vão... Independente de tamanho, Independente de tamanho, eles têm vegetação associada. E é uma característica muito natural, todos eles vão... Essa vegetação cresce e são árvores maiores, normalmente, próximas aos rios, que por um lado utilizam, né, essa água do rio e por outro lado também protegem. Eu acho que uma das coisas bem importantes que a gente estuda quando vê um pouquinho imagem de satélite é o que eu sempre chamo, que é um leito estreito e um leito largo do rio. Todos os rios, eles têm esses dois leitos, né? Então, assim, o leito estreito é aquele que sempre corre. Mas é natural que quando deu uma chuva grande, o leito se expande. Faz parte dele. Faz parte dele. E os primeiros problemas surgem quando as pessoas usam esse leito largo para construir. Avenida Ipiranga, no Arroio Dilúvio. Quando eu digo onde era, Tietê, né? onde era a margem do Guaíba, as pessoas não acreditam. Não, que era tudo que acima do mercado público. Exato. Era assim. Por que Rua da Praia? Porque era a beira do rio. Exato, né? Então, assim, é claro que dessa vez aconteceu uma quantidade muito mais absurda, né? De uma quantidade enorme de água, assim. Mas, independente disso, tem locais que sempre acontece todos os anos, por isso, né? Então, essa mata ciliar, ela vai ser importante porque ela absorve todo esse impacto das águas. E quando protege ambos, né? Exato. Protege o rio e protege exato, né? Então, acho que essa é uma questão bem importante. E o Guaíba, ele tem uma outra questão que é importante, porque sempre tem aquela discussão, é um rio ou é um... São parecidas com um lago, mas a parte interna dele é um rio porque ele tem uma correnteza, né? E isso também são características que fazem com que ele também eventualmente tenha comportamentos de lago ou de rio, né? E que às vezes surpreendem as pessoas.
Até porque a saída dele lá, a continuidade dele não é tão forte quanto a entrada. Quanto a entrada, de tudo deságua lá, né? Metade do Rio Grande do Sul vai para dentro. Se for fazer uma pesquisa, quantos rios temos? Tem tantos. Olha, provavelmente 50% disso vai no Paraguai. Eu não sei, tem uns colegas que estudam bem isso, não vou mentir, mas não, mas uma eu queria tocar grande, nesse né? assunto, Claro, eu até já falei aqui em algumas oportunidades que eu tive, lá em 2009, olha quantos anos atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar a doutora Mônica, que é de Cruzeiro do Sul, né? E na época ela estava no Ministério Público no setor do meio ambiente. Claro. Nos conhecemos eu por 5 anos fui o mestre de cerimônias oficial da FAMURS, né, que é a nossa Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. E num evento que a gente se aproximou, ela, Cláudio, tu é a pessoa ideal para me acompanhar. Eu estou fazendo diversas reuniões ao longo do Rio Taquari, porque como ela é da região, né, de Cruzeiro do Sul, e explicando a importância da mata ciliar para as pessoas, inclusive fazendo as pessoas assinarem, né, o TAC, aquele termo, né, de compromisso, né? Mas infelizmente em 2014 ela se aposentou, não deram mais sequência a isso. E o que aconteceu? Tudo isso que a gente presenciou. É bom lembrar assim, do nome, eu acho que vem da questão do cílio mesmo, né? Quer dizer, assim, que está ali margeando os olhos, né? Então a mata ciliar, ela está ali margeando, protegendo o rio e ao mesmo tempo, né? Então, que daí o nome da questão do ciliar, né? Ela faz os cílios, assim, Muito bem. Do rio. Ponto final, já estamos na reta final do programa aí. Vamos lá, então. Já que eu estou com a palavra com a professora Simone, quero lhe agradecer, lhe parabenizar pela brilhante trajetória. Obrigada. Já que coincidências da vida, sabe o que me veio à memória aqui agora? O papai, né? Conheceu o seu Mário, conheceu o papai. Isso. Uma filha de um vice-prefeito e outra filha de um prefeito. Pois é. Olha só. Exatamente. Fazem parte da história de Ivoti. História de Ivoti. Andréia Schneck foi filha do Chinecão. Do Chinecão, famoso Chinecão, né? Que inclusive tem até uma coisa triste que eu, toda vez que passo, quando eu vou a Presidente Lucena, no pórtico lá de Presidente Lucena, naquela pontezinha, infelizmente, foi ali num acidente, né, que a esposa veio a falecer no acidente. Depois ele foi ser prefeito lá em São Sebastião do Caí. Ela não é filha, o esposo dela é filho, né? Sim, ela é casada. Ela é casada. Mas coincidiu, né, de vocês estarem ligados assim a duas personalidades da história nesses 60 anos de Ivoti, comemorados esse ano, né? Também, esse ano. Ivoti comemora 60 anos e essas duas pessoas, né, tanto o seu Schneck, ou Chinecão, carinhosamente conhecido por todos nós, como o seu Mundstock, fazem parte da história dos 60. Me veio aqui agora a lembrança, né, que tem essa ligação. Qual é a tua mensagem final? Como é que faz para ter essa história brilhante aí? É através da Sandra, né, da Zemult, com certeza. E tem também o site, e só comentando, né, que assim, o Morro de Vidro depois se transforma nesse morro aqui, né, num morro florestado, cheio de vida, que é o que a gente quer, o que é que a gente está buscando para o nosso ambiente, para o nosso mundo de novo, né? Então vamos buscar reorganizar esse espaço, essa natureza para todos nós e principalmente para as crianças que estão vindo. Queremos deixar algo importante para elas. Muito bem. E também dentro da literatura foi casar com um apaixonado pela área também. Também professor de alemão, de português, também gosta de ler e escrever. Coisas se ligam, né? Muito bem, seu Yankee. Isso mesmo. Que já foi, inclusive, secretário de Educação. De Ivoti também. De Ivoti lá. Muito bem. Obrigado, Simone. Mário Conzen, qual é a sua mensagem final? Obrigado aí pela presença, parabéns pela brilhante trajetória, que está em livro, né? Quem quiser conhecer um pouco mais em detalhes. Também pela... Está registrado em livro essa linda trajetória aqui. Sim. Então, o que eu poderia, digamos assim, pedir quase, que as pessoas estudem mais sobre cooperativismo e sobre imigração. O quanto é importante essa história, o quanto legado deixaram os imigrantes e o quanto tudo isso nos conecta. Sim. O quanto isso nos situa
naquele caminho para a gente seguir, né, o nosso roteiro aqui, porque eles fizeram o começo com muito trabalho, com muito sacrifício, e a nós cabe preservarmos isso e conhecermos esse legado. Eu acho fundamental a gente, porque aí muda o mundo, a gente entender a nossa origem mesmo, o que foi essa dificuldade, essa luta deles para sobreviverem e nos deixar tudo pronto, tão bonito hoje em dia. Nós só precisamos seguir esse caminho, né? Não pisar fora do caminho, porque senão vai crescer mato ali e aí pode nós não encontrarmos sentido para seguir, né? E te agradecer também pelo teu trabalho, né? É muito importante que as pessoas venham aqui, contem e falem, né, sobre as coisas que sabem e passam esse conhecimento adiante. Porque uma das melhores coisas que a gente pode fazer é aprender. E a outra melhor coisa que a gente pode fazer é ensinar aquilo que a gente sabe. Sim, compartilhar. Né? O conhecimento é feito para isso, né? Isso. Não é para levar com a gente, é para compartilhar. Isso aí. Muito bem. Amanhã, então, Kruse Fest. Gute Musik, schöne Musik, auch. Moje estamos richtig música laustra, né, com a banda lá de Sabiranga, né, a banda União, com 9 componentes, né? Então, nós aprendemos aquelas lições que não conhecíamos, histórias que apareceram. Então, você que nos está privilegiando na companhia, nos está escutando, vendo, amanhã, dentro do horário, 1h30 até as 5 horas da tarde, qualquer momento você dá uma escapada, vem conversar conosco aqui, na Vale TV, na Rua Santa Sofia, perto da Carburgo, né? E nós vamos colocar você no ar e conte sua história para nós, né? Que quantas histórias que surgiram nesse nosso diálogo agora, né? Vem contar conosco amanhã, pode ser? Estamos juntos? Então, Nem sede não vai passar, né? É o seguinte, se você vem, pode ser 1, 2, 3 ou 4, disser que escutou o nosso programa, viu? Eu vou dar livro de presente para vocês aqui. Olha aí, ó! Vamos viajar, todo mundo. Não, vem aqui, vamos nós chunda amanhã todo fazer festa, né, Pantinha? Tuf, chacoso, lang de Mama Jungis. Gente, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Vale TV. Obrigado, Alemão Schosch. Obrigado a você, obrigado à nossa equipe técnica aí, grande Franklin, Vitor, obrigado pela sua audiência. Segunda-feira, 8 da noite, estamos de volta também nesse clima aí, acho que até usando a decoração do sábado aqui do programa do Schosch. Na segunda-feira a gente também vai fazer um programa especial aqui do nosso Estação Hamburgo, comemorando aí esse mês de extrema importância, o 25 de julho. Muitas coisas que o Mário falou, eu estou citando na minha coluna desta semana do Jornal O Vale, que é justamente sobre esta questão, né? O aprendizado, a maneira de vida, tudo que a gente aprendeu com os nossos descendentes alemães, e eu tive o privilégio de, no ano passado, conhecer boa parte, né, da Alemanha, lá naquela visita técnica que fizemos, e tem aí 34 boletins que eu gravei direto lá desta visita para você. Um excelente final de semana, uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.